ainda no mês das noivas, a gente vai falar com um tabelião muito famoso aqui em Goiás, viu? Ele já realizou 246 mil casamentos. É o senhor Antônio do Prado que está com a gente aqui. Seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo jóia. É um prazer conversar com o senhor, viu? E quantos casamentos passou pela mão do senhor, hein? Muito, mas é uma história grande, né? Que coisa boa. E a gente vai contar tudo daqui a pouquinho, viu? Vamos ali bater um papo com o Antônio do Prado, que está com a gente aqui nesse momento. 246 mil casamentos que ele já realizou aqui no estado de Goiás. É muito casamento. Vamos exemplificar aqui, 246 mil casamentos em quantos anos? 70 anos. 70 anos. Então tem muita história para contar? Tenho. Tem? Conta um pouquinho pra gente, assim, o que significa pro senhor, seu Antônio do Prado, ser responsável por tantos casamentos assim? É muito gratificante. Os 246 mil casamentos, eu ainda faço casamento, a pedido. É mesmo? É. E para mim, quando vou fazer o casamento, como se fosse o primeiro, dada a realização profissional. Que coisa boa. Qual que é o momento assim, mais importante, assim, que mais marca o senhor nesses casamentos? Assim? A emoção é muito grande, porque a noiva tem aquela toda preparação para casar. O pai sacrifica para fazer um belo casamento para a filha. Então, a gente tem que entrar no ritmo da festa do casamento. Uhum. Seu Antônio do Prado, quando o senhor começou o cartório? O senhor falou que já realiza o casamento há 70 anos. Foi há 70 anos que o senhor começou com o cartório ou tem mais tempo? Não, eu posso falar mais um pouco? Claro, o espaço é todo o senhor. Campinas tem 214 anos. O cartório é de 1874, tem 150 anos. Goiânia tem 90 anos. Então, Campinas era uma cidade. Nós tivemos o prefeito, tivemos senador nomeado, o prefeito de Campinas era o Licardino de Oliveira Ney. Então, o cartório sempre foi nas mediações de Campinas. O meu pai era do cartório de Bela Vista de Goiás. Então, ele foi transferido para cá, para Campinas. Na década de 30, já tinha 8 donos. Olha só. 8 donos. O meu pai foi o 9º e eu sou o 10º. E na época eu era substituto do meu pai e meu pai então falou: Antônio, é bom você fazer concurso. Então eu sou concursado. Então eu comecei em janeiro de 56. Logo que eu fiz 18 anos. Influência do pai? Influência do pai. Porque o meu pai me pegou pelos braços aos 13 anos e já me levou para o cartório. Mas eu estou contando a parte... Cresceu lá, então, no cartório. Nasci lá dentro, né? Que legal, gente. Então, passou para a geração. E depois do senhor? Tem filhos? Os filhos já cuidam? Não. Eu tenho quatro filhos, mas em profissões... Cada um foi para uma profissão? Cada um uma profissão. Que coisa boa. Agora, 246 mil casamentos. O que o senhor acha da questão dos números de casamentos nesses 70 anos? Aumentou? Diminuiu? Como que o senhor avalia? Hoje nós fazemos, em média, 500 casamentos por mês. E os casamentos, a tendência está diminuindo os casamentos. Mas eu não acho que não está diminuindo. É que também tem, hoje, eles preferem fazer também uma declaração de união estável. Então desvia um pouco os casamentos. Não se oficializa mais como antes, mas o senhor acredita que o número de pessoas que moram no mesmo teto, vamos dizer assim, continua? Eles separam, divorciam, mas casa de novo. Entendi, ó. A voz da experiência, viu? Então, casa de novo. Que está ali sempre vendo... E nós estamos no mês de maio. Maio é o casamento, é o mês de maio. Nós podemos citar 4 meses que tem muito mais casamento que os demais meses. É maio, dezembro, janeiro e julho.
Julho também tem muito casamento. Que é na época das férias, né? No mês das férias. Que o pessoal já aproveita já para convidar todo mundo, que pode ir só na época das férias. Isso. E o agosto, antigamente, os castórios paravam de fazer. Muito pouco casamento. Hoje acabou isso. Então, tem muito casamento. Não é quando setembro vier, não. Já casa em agosto também. Que coisa boa. Eu queria que o senhor contasse pra gente se o senhor tem alguma história interessante para contar. Com certeza, com 70 anos aí, algum casamento que talvez marcou o senhor por algum motivo. Que não foi realizado? Pode ser. Algo que marcou o senhor em relação a esses casamentos. Marcou foi casamento que não foi realizado. Geralmente, como que funciona o casamento? Marca-se o casamento, decorre o prazo da lei, acabou. Primeiro tinha que publicar os editais, 15 dias. Não, hoje no máximo 5, 10 dias já pode casar. Mas tem que publicar o edital eletronicamente, não é mais físico, não. Então, marca-se o casamento, marca o horário e a gente faz o casamento. Pode fazer o casamento na sede do cartório ou fora dele. Agora, lembrando que o casamento tem que ser no período de Goiânia. O cartório de Trindade é Trindade, de Aparecida é Aparecida. Cada um tem o tempo para... Do processo. Não posso invadir a jurisdição. Você está falando aqui de Goiânia. De Goiânia. Sei. Então, pode fazer em residência, no espaço reservado para festa e tudo. Então, por exemplo, o nosso cartório tem 2 salas de casamento, nós temos lá piano, fusca conversível, tem carruagem. Já tem todo um cenário. Tem um cenário para o casamento. Então, então nós fazemos em média 500 casamentos por mês. Antigamente, era mais casamento fora do cartório. Mudou. Hoje é mais na sede do cartório. Olha só, inclusive a gente tem cinegrafista aqui que gosta de casar, viu, seu Antônio? Já casou umas 7 vezes. Como que faz? Esse dá lucro pro cartório. Né? E ele, com certeza, viu? E parece que ele é novo, nesse caso ele vai passar o Fábio Júnior, né? Vai casar mais que o Fábio Júnior? Vai, porque ele tá novo, né? Inclusive, falando de famosos, eu acho que já passou pela mão do senhor ali vários famosos, né? Mas eu quero que o senhor me conte daqui a pouquinho, pode ser? Certo, pode. Daqui a pouquinho o seu Antônio vai contar pra gente quais foram os famosos que ele fez, celebrou o casamento, né? Mas vamos agora revelar aquela dúvida que a gente estava, desse tanto de casamento que o senhor já fez, seu Antônio. Quantos famosos já passaram pela mão do senhor, assim, que o senhor lembra? Vamos lá. Ixi, a lista. Iris Rezende Machado. Eu fiz o casamento. Prefeito, ex-prefeito, governador de Goiás. Foi em Goiânia, na Rua 20, às 10 horas da manhã. Fizemos também o casamento do vice-governador José Luiz Bittencourt. Os prefeitos Rubens Vieira Guerra, Paulo Garcia, Francisco de Freitas Castro, Goianésio Lucas Ferreira, Regis de Nascimento, Irapuã Costa Júnior. Gente, olha. Escritores: Gilberto Mendonça Teles, José Mendonça Teles. O que mais? Vamos lá. As celebridades aí que estão assim no auge, quem que o senhor já... Fiz o casamento tem o Leonardo, do Leandro. Casamento do Leandro? Do Leandro. Foi no Clube Jaó. Então, e fiz o casamento e registrei os 3 filhos da Virgínia. Inclusive o Yuri. Pediu, né? O Yuri falou assim, Yuri. Virgínia Fonseca foi casada pelo Prado? E os 3 filhos também registrados. Aí, Yuri, tirou a dúvida. Realmente foi ele que fez o casamento da Virgínia e registrou os filhos. Os 3 filhos.
Que legal, gente. Mais algum assim que o senhor lembra para falar pra gente? Não, assim não, mas Não, foram muitos, né? 70% da população de Goiânia Já passou pela mão do senhor? já passou. Agora uma dúvida, seu Antônio. O senhor casado. Sim. Quem fez o casamento do senhor? Ah, não há impedimento de ser feito no meu cartório. Não, no cartório. Aham. Só que não pode ter participação minha. Quem tem que ensinar é o escrevente, que não pode ser parente, não pode praticar ato até 3º grau. Inclusive, a escrevente também não pode registrar, fazer algum ato que seja parente. E o cartório não pode nomear escrevente parente. Agora, uma pergunta. O senhor falou várias celebridades, né? Políticos, escritores, artistas, cantores, né? Que já passaram pela mão do senhor. Como que é o clima quando chega esse pessoal lá no cartório? O Tem que ter uma segurança diferente? É meio assim reservado? Não, Como não que é reservado. Porque, de acordo com a lei, nós temos que fazer o casamento de porta e janela aberta. É publicidade. Então, uma vez nós fomos fazer um casamento e os vizinhos achavam que já era casado, já tinha filha, falou, fecha a porta, fecha a janela, para os vizinhos saberem. Eu não posso fazer. As janelas e as portas têm que estar... Porque é algo público, né? É algo público. Então... É um ato público, as pessoas têm que saber que realmente casou. E tem caso pitoresco também, que o noivo falou não. Vamos entrar nessa seara, né? Inclusive, teve um vídeo que eu vi na internet, a gente não vai ter aqui porque eu lembrei agora, de uma pessoa que foi brincar de falar não e, nesse momento, o juiz falou, então, eu tenho que anular o casamento. Realmente isso acontece? Aconteceu no meu cartório, nós fomos fazer o casamento e o noivo não estava presente. Então, o cunhado foi buscá-lo numa moto. Aí ele sentou ao lado da noiva e o juiz então perguntou se ele queria casar. Ele não é de muito bom gosto, não. Falou sim. O juiz então suspendeu o casamento. Ele falou, não, eu estava brincando, só para fazer um ciúminho. Ele falou, eu não posso formular essas perguntas. De acordo com a lei, tem que esperar 24 horas, ou seja, no outro dia. Como foi sábado e domingo é fechado, então eles resolveram casar, foi numa segunda-feira. Gente, tá vendo? Ou seja, lá não é lugar de brincadeira. Não sim, pode. Sim, não, não. Né? Não pode falar a cor, né? Claro, né? Não tem... Não tem sim, isso. Né? É sim. Não é, né? Então, foi. E teve outro caso também, com o casamento marcado para 11 horas, e chegamos para fazer, o noivo falou para o futuro sogro, falou, ó, eu vou sair para comprar um uísque para servir para o juiz e o escrivão. Ele falou a palavra escrivão. Aí, e não demoramos, esperamos 1 hora, meia hora, 1 hora. E até hoje não chegou o noivo e nem o uísque. Pelo menos o uísque tinha que ter chegado, né, seu Antônio? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como que é o processo para casar hoje? É mais fácil? Porque antigamente o pessoal falava assim, nossa, é demorado demais, é caro, é dispendioso. Como que é esse processo para casar? Diminuiu. Hoje tinha que esperar publicar os editais, tudo, era um total de quase 30 dias. Agora, hoje não. Com 5, 7 dias já pode casar. Então, muito fácil, então, para casar. E os documentos. Os noivos, sendo solteiro, é a certidão de nascimento atualizada, de 6 meses. Agora, sendo divorciado, tem que apresentar a certidão de casamento com a verbação do divórcio. E apresentar também a carta de sentença da partilha dos bens. Feito a partilha dos casamentos anteriores, ele poderá escolher o regime do casamento livremente.
Porque se não fez a partilha, aí não impede o casamento, mas a lei exige a separação obrigatória de bens. Vamos falar então sobre os regimes, já que o senhor citou. É o total, parcial? É o comunhão parcial de bens. Esse é o comum, é o mais comum. É usado, 90% usa. O que é o comunhão parcial de bens? Os bens que... É um muro, é um muro. O que tem antes do muro, depois. O que tem antes é separado. O que adquirir na constância do casamento é dos dois. Esse não precisa de fazer a escritura de pacto. Agora, para fazer o comunhão universal de bens, aquele antigo, e fazer a separação total de bens, aí precisa fazer a escritura de pacto antinupcial. Muito bem. Seu Antônio, tem uma outra curiosidade, que tem algumas datas simbólicas. Por exemplo, 2/2/2022, ou 12/12/2012. Realmente, quando repete os números assim, são as datas mais procuradas? Tem isso mesmo? Também tem, porque aí eles procuram tudo, por exemplo. O agosto, por exemplo, era um mês de desgosto, ninguém casava. Hoje não tem mais isso. Então, também essas datas, eles não olham muito, não. Mas tem algumas superstições, né, na verdade? Tem. Na verdade, ainda tem. Seu Antônio, o senhor, como um casamenteiro, vamos dizer assim, o senhor também se sente na liberdade de, talvez, dar conselhos para as pessoas que vão casar? Geralmente procura e, como eu estou no ofício, como serventuário há muito tempo, a gente dá os conselhos, né? Então, eu quero que o senhor prepare um conselho para a gente. Daqui a pouquinho o senhor vai dar esse conselho para quem quer casar. Pode ser? Pode, mas então, eu vou falar de uns anos atrás, o que aconteceu, o conselho que eu dei, o senhor deu? E parece que ele seguiu. Opa! Olha, ó, então vamos lembrar desse conselho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais um pouquinho o seu Antônio, né? Além desse tanto de casamento, o que ele faz também no dia a dia, né? Por que não? Padre, o senhor conhece muito o senhor Antônio do Prado? Olha, eu queria dizer uma coisa para você. Todas as vezes que eu encontro com o senhor Antônio do Prado, eu tenho a alegria de dizer que é uma enciclopédia, não é? Né, viva. Isso é porque o senhor não ouviu tanta história que ele já contou pra gente aqui, né, seu Antônio? Eu vou lhe dizer, porque assim, eu já pesquisei lá no cartório e eu posso falar aqui para as pessoas, eu sou campineiro. O seu Antônio sabe, eu sou campineiro, eu nasci aqui no bairro de Campinas e o cartório Antônio do Prado está aqui antes da chegada da capital. Então é um cartório que a gente tem um carinho muito grande. E o seu Antônio do Prado é uma pessoa muito querida de todos nós, principalmente da comunidade dos redentoristas, onde todos nós temos assinatura reconhecida. E por falar nisso, o seu Antônio, antes da gente ir para o intervalo, ele ficou de contar uma história pra gente, né? Dá um conselho. Era um conselho. Primeiro era uma história de um conselho que ele deu e que ele acha que o pessoal tá seguindo até hoje, não é, seu Antônio? Conta pra gente qual que foi essa história e o conselho. É o seguinte, a noiva, o pai da noite, tinha mais posse, mais dinheiro. Então falou, não, eu só concordo com o casamento com a separação de bens. Aí o noivo falou assim, não. E aí houve aquele desentendimento, impasse. Aí falou, você conversa com o meu sogro? Eu falei, converso, mas só com ele não, com todos envolvidos. Certo. Aí eu falei, tem uma solução que o casamento comunhão parcial de bens é separar dos bens que tem antes e depois é o que vocês adquirirem. É o sistema mais inteligente que tem. É fruto dos seus trabalhos que vão construir. Então, separa o que tem, que é a comunhão parcial de bens. E atende, então, a necessidade. O que você acha? Não, aí eu concordo. Aí eu concordo. Então, foi feito o casamento. Então, o senhor tem esse momento de conselhos mesmo, né? Orienta. Tem. Sempre tem. Que coisa boa. Então, eu queria que o senhor deixasse só um conselho para quem está querendo casar agora. O que o senhor fala? O casamento é um só. E tem que casar com muito amor, carinho, respeito, um para o outro. E aí, esse é o casamento perfeito.
é um companheirismo e que fica. Então, aí vem os filhos, cresce com a harmonia, temor a Deus e é por aí. E principalmente a presença de Deus, né? Eu acredito que as palavras de seu Antônio do Prado são palavras de sabedoria para todos nós, porque quem deseja fazer um contrato de fato de relação deve colocar os prós e contras ali diante da mesa, porque antes de ser um sacramento é um acordo, né? E o combinado não sai caro. Então, o casamento é um contrato jurídico, né? Exatamente. E antes de se tornar um efeito somente jurídico, a igreja já o fazia reconhecendo como um bem maior do nascimento de uma família. Por isso que é tão importante os dois dialogarem bem. Comunicar faz parte da vida a dois. E é fundamental que os dois conversem e se conheçam antes de chegarem diante do padre ou do juiz de paz. E outra, depois de casar, se não conversar, vai, ó. Só distanciando, né? A importância da comunicação. comunicação. É muito triste. E eu acredito que o seu Antônio do Prado, assim como eu, não gosta de ver, depois de ter celebrado um casamento, que aquela conjunção ali venha se desfazer. A gente sempre celebra justamente para ver a pessoa por toda a vida, né? Certinho. Amém.